Gênesis 21 conta a história de uma mulher chamada Agar. E o versículo 15 do livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 21, diz assim: quando acabou a água da vasilha, eu vou ler até o 19. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Versículo 17: Deus ouviu o choro do menino e o anjo do céu, o anjo de Deus do céu, chamou Agar e disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu chorar lá de onde você o deixou. Deus ouviu o menino chorar lá onde você largou ele. Levante o menino, toma-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu-a de água, a vasilha, e deu o menino de beber. Agar é um estereótipo, é uma figura de mulher que desde muitos anos atrás já sofre coisas que vocês meninas sofrem hoje. Talvez um sentimento de rejeição, de perseguição, de ser trocada, de ser despedida, de ser abandonada, de ser pressionada no deserto da vida. E ela, a partir de agora, seria uma mãe solteira, uma realidade muito comum nos dias de hoje. E a Bíblia fala que naquele momento, bateu um desespero tão grande nela, porque todo o recurso que ela tinha havia acabado. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Muitas vezes, o que você precisa é exatamente aquilo que lhe falta. Ou, não sendo redundante, o que você precisa não pode ser substituído por coisas que você possui, mesmo se forem coisas muito valiosas. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde. Eu conheço pessoas que têm uma casa, mas não têm um lar. Muitas vezes, aquilo que você possui não resolve o problema que você tem. Talvez por ter olhos tapados, por ter um coração fechado, você tem feito orações erradas. Alguém me disse hoje: poxa, será que eu tenho orado errado? Será que Deus não responde a minha oração? Eu digo, é óbvio, porque talvez você tenha pedido alguma coisa que não é o princípio ativo para a sua necessidade. E essa mulher aqui, ela tinha talvez tudo. Ela tinha um herdeiro de Abraão. Ela tinha um menino que tinha uma promessa de Deus, mas naquele momento ela precisava só de água. O que você precisa esses dias? Qual é a sua necessidade? Talvez você esteja orando sobre dinheiro, mas Deus quer te dar aquilo que realmente você precisa. Talvez você esteja orando sobre cura, mas Deus quer te dar uma experiência. Eu não sei o que você está precisando, mas no caso do texto aqui, essa mulher precisava de água, e a água acabou. E no deserto, tudo que você precisa é de água. Você não precisa de uma mansão, você não precisa de um carro, você não precisa de dinheiro, você precisa de água. O que você precisa esses dias? E a Bíblia fala que ela, desesperada, se afastou do menino e disse: eu preciso fazer isso para que eu não veja o menino morrer. Ela sabia o que ela não podia ver, mas ela ainda não sabia o que ela poderia ver. Você pode me dar uma lista daquilo que você pode enxergar, cara, mas eu vou te dar uma coisa que você pode enxergar. Ela é muito mais significativa do que aquilo que você não pode enxergar. Talvez você não tenha enxergado, ou você não queira ver algumas coisas. Você pode me dar uma lista daquilo que você não é capaz de enxergar. Mas eu quero te dar uma coisa nesse texto que você pode enxergar, e isso vai mudar a sua vida. Deus lhe abriu os olhos. A Bíblia fala que ela, desamparada, sozinha, naquele deserto da vida, ela se prostrou. E a Bíblia diz que um anjo apareceu para ela e disse: o que está te afligindo? O que está te deixando tão angustiado? Por
que você está tão angustiado aqui essa noite? Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Aquele menino, em algum momento, ele aprendeu a chorar de uma forma que Deus era capaz de escutá-lo. Você que tem pai, você que tem filho aqui, ouça com atenção o que eu vou te dizer. Ensine seus filhos o caminho que devem andar, porque em algum momento eles vão clamar e Deus vai ouvi-los. Nunca é tarde para Deus. Deus pode estar ouvindo seu filho na prisão exatamente agora. Deus pode estar ouvindo seu filho numa cracolândia exatamente agora. Eu sei de pais que têm angústia sobre filhos em relacionamentos abusivos, em situações complexas, e Deus me mandou te dizer aqui agora que Ele está ouvindo o clamor do seu menino, da sua menina. É só você se acalmar, é só você ficar tranquilo, porque Deus ouviu a voz do menino. E Ele chega para ela e diz para ela assim: eu ouvi a voz do menino. Ótimo, alguém clamou, mas alguém precisava da visão aberta, e Deus abriu os olhos dela. E quando Deus abriu os olhos dela, as coisas começaram a mudar. Quando Deus abriu os nossos olhos, as coisas vão começar a mudar. Eu tenho dito que a sua posição determina a sua percepção, e a sua percepção determina a sua perspectiva. Quase todas as reuniões aqui em Boas Novas Barreira eu tenho dito: a sua posição determina a sua percepção, e a sua percepção determina a sua perspectiva. Talvez você não tenha perspectiva porque você tem uma percepção errada. Talvez você tenha uma percepção errada porque você esteja na posição errada. E aquela mulher, naquele momento, quando ela viu, quando ela teve os olhos abertos, uma experiência extraordinária com Deus, ela foi capaz de enxergar uma fonte no meio do deserto. Ela viu provisão. Diga comigo, provisão. Ela viu o impossível. Ela viu o inacreditável. Ela viu o que é improvável. Ela viu provisão. Provisão. No meio de um deserto, no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, no meio de comércio fechado, no meio de problemas, Deus foi capaz de abrir os olhos daquela mulher e dar para ela uma capacidade de ver uma fonte no meio do deserto, um novo negócio, portas abertas, oportunidades, conexões divinas. Não interessa o lugar que você está, se você se posicionar nele, a sua percepção vai ser transformada, e a partir disso você vai ter uma perspectiva. Quando estão comigo, falam amém. Então coloque as mãos nos seus olhos e fala assim: Senhor, abra os meus olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai ser capaz de ver fonte no deserto. Nós cantamos muito Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. Ele faz um caminho no deserto, mas ele também faz uma fonte no meio de um ambiente de sequidão, no meio de um ambiente de escassez. Ele te dá provisão, porque o prefixo é pró, a favor de. Só recebe recurso quem tem uma visão. Pessoas que não têm visão não vão receber recurso, porque você vai aplicar o recurso onde? Talvez você não tenha usado os recursos naturais que Deus tem te dado, porque você não tem visão. Eu disse para um jovem hoje: cara, você já tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa você já tem suor, você já tem sangue, você já tem gordura e você já tem lágrimas. Onde você tem empregado isso? Porque isso Deus já te deu. E você está cantando: mestre, eu preciso de um milagre. Deus disse: eu já te fiz um milagre, é só você empregar o recurso natural, o provision, o provisão, porque quando os nossos olhos são abertos, nós recebemos a visão, e Deus fala: agora que você tem a visão, eu vou te dar o recurso. Isso é provisão. Quantos aqui além de mim precisam de provisão? Digam aleluia! Então que os seus olhos sejam abertos como os olhos de Agar foram, para que você veja novas oportunidades, novos negócios, caminhos abertos, riquezas em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo visão aberta sobre a sua vida, para que a provisão de Deus chegue aí e agora, aqui e agora, em nome de Jesus Cristo. Abre as suas mãos assim, por favor, como quem crê num milagre. Nós estamos num ambiente profético, e tudo que falamos se torna uma profecia. Se tem mais uma única pessoa conectada comigo, numa conexão comigo, nessa palavra, essa palavra vai para o céu, porque se 2 ou 3 ligar aqui na terra, se 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, concordar sobre algum assunto aqui na terra, isto é conectado no céu. E eu ligo aqui com um ou mais, provisão para hoje à noite ainda, para esta semana ainda, para o mês
mês de janeiro ainda, para 2021, porque os nossos olhos estão sendo abertos exatamente agora. Talvez estávamos reclamando daquilo que já tínhamos, porque não víamos aquilo que não tínhamos. Talvez fazíamos uma lista daquilo que não podíamos enxergar. Eu não vejo isso, eu não vejo aquilo, eu não vi, e tudo que precisávamos de ver, o Senhor vai nos mostrar agora, que é uma fonte no meio do deserto. Aquela mulher abriu os olhos e ela viu a fonte. A Bíblia diz que ela foi lá e pegou água, e ela colocou a água na boca da promessa de Deus, porque Deus disse: eu farei dele uma grande nação. Aquilo que Deus colocou na sua mão, querido, aquilo que Deus colocou dentro de você, para você gerar, Ele não vai apenas manter aquilo, Ele não vai fazer aquilo apenas alguma coisa relevante, ou alguma coisa comum. Ele vai fazer alguma coisa extraordinária, exponencial. Uma grande nação vai nascer de dentro de você, porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Se você crê nisso, dá um aplauso comigo aí. Me ajuda, boas novas. Me ajuda aí, me ajuda a pregar essa noite, porque Deus tem provisão para você. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver a provisão do Senhor. E a Bíblia continua nos dizendo lá no livro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, versículo 31 e 32. Lá conta a história de Balaão, um profeta promissor. Balaão. Esse não é um bom nome para você colocar no seu filho, que vai nascer em 2021. Mas Balaão era um profeta promissor, mas ele foi sucumbido por ganância. Ele foi comprado, ele foi subordinado para profetizar aquilo que alguém queria. E esse alguém era Balac. A Bíblia diz, no versículo 31, no capítulo 22 do livro de Números: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu um anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Conecte-se comigo, por favor. Balaão estava montado na sua jumenta, na sua Ferrari da época. Nessa época, a jumenta era um carrão. Ele estava indo em direção ao que a Bíblia diz que são caminhos de morte, porque tem caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos que levam à morte. Existem caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. E a Bíblia fala que ele estava montado na sua jumenta, e de repente a jumenta viu um anjo enorme, e ela ficou com medo daquilo, e ela tentou voltar, e ele deu uma chibatada na jumenta, e a jumenta continuou tentando virar as costas, porque ela ficou assustada com o anjo, com uma espada enorme na mão, e Balaão continuou a bater nela. A Bíblia diz que de repente o anjo os direcionou para um caminho estreito, um caminho apertado, e a Bíblia fala que a jumenta, no desespero, ela pressionou a perna de Balaão contra o muro, contra a parede, e ele ficou mais bravo ainda e bateu nela. De repente a mula começa a falar, e começa um diálogo ali. Eu não sei o que é mais estranho, Balaão ouvir a mula ou ele conversar com ela. Deve ser muito esquisito, né? Ele fala: o que está acontecendo? Por que você está agindo assim? Ela fala: alguma vez eu já agi assim com você? Alguma vez já aconteceu isso? Você que está me espancando sem necessidade, seu Balaão. E ele fala: você está me desobedecendo. E de repente a Bíblia fala que os olhos dele foram abertos. E ele foi capaz de enxergar aquilo que a mula já tinha enxergado. E Deus teve que usar a boca da mula para dizer para alguém aquilo que, se ele tivesse os olhos abertos, ele conseguiria enxergar. O que era isso? É que ele estava indo por uma direção errada. H viu provisão, Balaão viu direção. Existem muitas pessoas nos dias de hoje que pegaram caminhos errados e estão colocando a 4ª marcha, a 5ª marcha, porque parece uma avenida muito bem pavimentada, mas
ambientes de milagres. Ambientes de milagres. Ambientes como o que Deus falou com Abraão: olha para a areia da praia. Você pode contá-las? Olhe para as estrelas. Geralmente Deus fala conosco, Deus nos abençoa em ambientes que não são muito pavimentados. E Balaão estava aqui, numa vibe pavimentada para um caminho de morte, de destruição, porque tinha um anjo já prontinho para matá-lo. Irmãos, presta atenção, tinha um anjo pronto para matar aquele homem. A mula sabia disso e ele não sabia ainda. Tinha um anjo prontinho para arrebentar com ele, acabar com a vida dele, e ele não percebia. Ele estava sucumbido pela ganância, pelo status, pela conexão com o rei daquela época, que ele foi estúpido o suficiente para pegar um rumo na vida que ia matá-lo, que ia destruí-lo. Quantas pessoas nos dias de hoje estão obstinadas, estão tapadas e pegaram caminhos que são caminhos de destruição. A mula foi um instrumento de Deus para dar livramento para ele. Muitas vezes seu pai, sua mãe, saiu uma notícia esses dias aí, de uma moça que foi destruída por um relacionamento abusivo, blá blá blá, não sei quem que é pior da situação. E o que me chamou a atenção naquela história, aquela história fútil, é que o pai dela tinha dito para ela: não entra nessa não, não vai nessa não. Muitas vezes Deus usa mulas para te dar palavras de livramento, mas você, cheio de si, cheio de convicções, cheio de expectativas, esperando que lá na frente vai ser melhor do que onde você está agora, você continua naquilo. É interessante observar, o versículo 26 fala que o anjo foi adiante e se colocou num lugar estreito. Quando as coisas começam a estreitar demais, irmão, é sinal que você pode estar no caminho errado, tá? Quando as coisas começam a ficar muito difíceis, podem ser uma indicativa de que você está no caminho errado. E metanoia, converter, é exatamente isso. Quantos estão comigo, falam amém. Muitas vezes, você está dando passos em direção à morte, passos largos. E aqui, quando este homem teve a sua visão aberta, ele foi capaz de ver que ele precisava de mudar de rumo na vida. Talvez você é um frequentador de igreja, você é um religioso e uma religiosa, e você continua seguindo caminhos que você não pode seguir. E pode ser que tenha uma mula aqui agora dizendo para você: está na hora de você converter de verdade, converter dos seus maus caminhos. Tem dificuldades que as pessoas pensam que é o diabo, mas não é o diabo. É Deus intervindo para que você se converta de verdade. H, provisão. Balaão, direção. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, me dá outro exemplo de que Deus lhe abriu os olhos. Lá diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Deus, ah, meu Senhor, minha Nossa Cenoura ralada, ah, meu Pai, o que eu vou arrumar agora? Ele fez uma exclamação dizendo assim: e agora? Quem poderá nos defender? E a Bíblia diz que o profeta, diga para o seu vizinho assim: você é um profeta. Diga para o outro, para ele não ficar com ciúmes, diga assim: você é um profeta. O profeta diz para ele: eu sou que profeta essa noite. Ele diz assim: não tenha medo, não tenham medo, em nome de Jesus. Que o espírito de medo seja vencido pelo amor, em nome de Jesus. É bonito demais, irmãos, é bonito demais, porque quando você é coberto de amor, eu vou abrir um parêntese aqui, bonito demais. Eu tenho uma bandeira do Brasil oficial. Eu sempre oro pelo Brasil, essa guardada lá em cima. A Bíblia fala que a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira é o amor.
A nossa bandeira é qual, irmãos? O amor. Uma vez um soldado americano, ele foi acusado de crimes gravíssimos e ele estava na linha para ser executado. E de repente, aqueles soldados com fuzis na mão para executá-lo perceberam um movimento dele muito estranho. Ele pegou uma bandeira dos Estados Unidos e se embrulhou nela. Quando ele se embrulhou naquela bandeira americana, todos os soldados que estavam com a arma apontada para ele para matá-lo, colocaram suas armas no chão, porque ele estava envolvido numa bandeira. Quando nós estamos envolvidos com essa bandeira chamada amor, o diabo, o inimigo, ele não pode nos atacar, porque esta bandeira nos protege. Amém ou não? O antônimo de medo pode não ser coragem, deve ser amor. Uma outra hora eu falo sobre isso. Mas a verdade é que este homem ficou amedrontado porque ele viu um exército inteiro cercando a cidade. E o profeta disse para ele: você não precisa ter medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou. O Senhor abriu os olhos dele para que ele veja. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu a colina cheia de cavalos com carros de fogo ao redor de Eliseu. Aqui era um rapaz com uma visão limitada. E pessoas com visão limitada vão ter medo mesmo. Pessoas que enxergam pouco vão ter medo mesmo. Se apagar a luz, você vai ter medo de se locomover aqui, porque você não está enxergando muito bem. Quem precisa de óculos, não é bom andar em lugares inseguros, porque você pode se machucar gravemente. E este homem, ele acordou cedinho e ele viu um tanto de inimigos cercando a cidade. E ele ficou desesperado, e Eliseu disse para ele: não tenha medo, porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele diria: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele diria: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ele diria assim: Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, é por nós. E a Bíblia fala que os olhos daquele rapaz foi aberto, e ele viu nas colinas muitos cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É óbvio que eles obtiveram vitória, é óbvio que eles foram vitoriosos, porque alguém teve a visão aberta e viu que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmãos, existe a consciência de inimigos, de demônios, de inferno se levantando. O nosso adversário está sempre querendo destruir, ele está sempre ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Graças a Deus eu não sou demonólogo, eu não sou satanólogo, eu não entendo muito de demônio, porque eu entendo de Espírito Santo, eu entendo de anjo, eu entendo de Deus, eu entendo de Jesus. Eu sou consciente para o bem e inocente para aquilo que é mal. E eu sei que se tem demônios também tem anjos, e nós temos os anjos de Deus ao nosso favor. Quando você tem os seus olhos abertos, você para de ter medo, você para de ser inseguro, e você começa a ver que maior são os que estão conosco do que o que estão contra nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não sei que dificuldade você tem passado na sua casa, mas você e Deus é maioria. Você e Deus são maioria lá naquela dificuldade, naquela crise, naquele problema. Você não precisa temer o que o diabo pode fazer, porque o que Jesus fez é muito maior do que qualquer demônio pode fazer. Em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão e diga comigo assim: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Aleluia. Você crê nisso? Diga amém. E para a gente terminar, Lucas 24, 30 e 31. O texto diz aqui, e esse é o exemplo dos discípulos. H viu provisão, Balaão viu direção, o servo viu proteção. Deus tem proteção para a sua vida. Deus te protege. Amém ou não? Deus está te protegendo. A minha filha Olivia sabe que tem um anjo que fica na porta do quarto dela assim, olhando para ela, vigiando ela, quando ela dorme. Ela sabe que tem um anjo na porta da nossa sala, vigiando a nossa casa toda. E tem um anjo do lado de fora do nosso prédio, vigiando o prédio e a rua e a vizinhança toda.
E quando a gente sai de carro, ela sabe que tem anjos em cima, do lado, por baixo, dentro do carro, nos guardando e nos livrando, porque a Bíblia diz, e Jesus repetiu, ele sabe disso, o diabo sabe disso, que o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu favor, num momento de necessidade. Até o diabo sabe que o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu favor. O Salmo 91 está escrito isso. O Salmo 91 deixa isso muito claro, que o Senhor dá ordem aos anjos a seu favor. Então não tenha medo, porque além de provisão, além de direção, essa noite você está recebendo proteção de Deus. Protection, proteção. E o Lucas 24, versículo 30 diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Esta é uma das necessidades mais eminentes que nós temos, porque enquanto um recebeu provisão, e tem muita gente aqui orando sobre provisão, enquanto alguém recebeu direção, e tem muita gente aqui pedindo direção, enquanto alguém recebeu proteção, existem muitas pessoas pedindo proteção. Estes discípulos aqui estavam numa situação tão triste, eles tinham tão fixo na memória deles a crucificação, a perseguição contra eles, que eles estavam no caminho, fadigados, desapontados, e Jesus aparece, e Jesus conversa com eles, e Jesus ouve a história deles, e Jesus conta para eles: vocês não sabem o que aconteceu? Vocês não ouviram falar? Eles contaram a versão deles e Jesus contou a versão verdadeira. Mas o triste da história é que eles não tinham olhos abertos para perceber que era Jesus ali. Eles não perceberam a visitação. Os discípulos, eles receberam, a partir de ter os olhos abertos, o poder da visitação. Tudo que nós precisamos para este ano de 2021 é uma poderosa visitação. A presença da presença. Para ver o futuro, nós precisamos de uma visitação fresca de Deus. Já chega de contarmos histórias de como foi no passado, irmãos. De como foi bom, de como era bom, do quanto que você orava, do tanto que você lia a Bíblia. Está na hora de você voltar ao primeiro amor. Ele disse àquela igreja: você está morna, você não é quente nem fria. Lembra onde você caiu. Volte às primeiras obras. Deus tem feito coisas extraordinárias na terra, sabia disso? Mas algumas pessoas não estão com os olhos aptos a perceber o tempo da visitação. Estes homens estavam com Jesus, mas eles não percebiam Jesus. Você já pensou pessoas num culto como esse não conseguir perceber Jesus? Um dia alguém falou assim: nosso culto hoje foi tão bom. Eu digo, toda reunião é maravilhosa. Qual reunião não é maravilhosa? Qual culto não é cheio da presença de Deus? Jesus está presente. Ele está no nosso meio. Ele está aqui exatamente agora. Você consegue sentir a presença dele? Vamos orar, família? Fique de pé no seu lugar, por favor. Tem uma presença de Deus aqui que quebra toda cadeia. Tem uma presença de Deus aí que quebra toda corrente. Break every chain. Quebra toda corrente, toda cadeia. Tem uma presença de Deus aqui. A Bíblia fala que onde há o Espírito do Senhor, ali há libertação. Não é só liberdade, é libertação. Existe um Espírito do Senhor aqui. Ele está aqui exatamente agora. E Ele te trouxe aqui essa noite para você ouvir. Agar ouviu da boca de um anjo, Balaão ouviu da boca de uma mula, aquele jovem ouviu da boca de Eliseu, e esses discípulos ouviram da boca de Jesus.
Deus lhe abriu os olhos. E Deus lhe abriu os olhos. Feche seu olho e abra os seus olhos. Feche o seu olho para que Deus abra os seus olhos. Você pode fechar os olhos aí agora. Você vai ser capaz de ver provisão. Você que está confuso, precisa de uma direção. Você que está com medo e precisa de uma proteção. Ou você que está frio na fé, fraco, e precisa de uma visitação. Eu declaro isso sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser levantar as mãos aos céus, vamos adorar a presença dele um minutinho. Isso. Aí onde você está, levante as suas mãos, feche os seus olhos. Existe uma presença aqui. Obrigado, Yeshua HaMashiach. Obrigado, Yeshua HaMashiach. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Pela sua presença, pela sua proteção, pela sua direção e pela sua provisão. Hoje, Senhor, é dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro de 2021. É o dia que começa os melhores dias da nossa vida. Eu confesso em nome de Jesus. Olhos abertos. Deus, visita esse marido agora que está lá tapado, Senhor, com os olhos fechados. Visita, Deus, a esposa que está lá agora, Pai, com os olhos fechados, com a venda. Deus, tira as escamas dos olhos agora. Desce, Senhor, esta viseira. Deus, muitos estão usando, além de máscara, uma viseira para tampar aquilo que não conseguem e deveriam enxergar. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, como o Senhor fez, ó Pai, com Agar, com Balaão, com aquele servo, com aqueles discípulos, faça conosco aqui agora. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. De mãos levantadas assim junto comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus.